Boa noite e shalom a todos. Mais uma vez, aqui estou com as bênçãos do Eterno para poder estar iniciando com as bênçãos do Eterno Todo-Poderoso, mais uma série de lives aonde vamos todos aprender um pouco mais com a história da fé. Hoje eu vou estar iniciando aqui esta série de lives, de um personagem muito conhecido e que é muito importante que eu e você venha a entender quem realmente foi o personagem chamado de Inácio de Antioquia. Eu quero, nesta série de lives, eu terminei alguns dias atrás uma série de lives sobre Marcião. E Marcião, ele foi sucessor, ele veio depois deste personagem, que nós vamos falar dele, que é Inácio de Antioquia. E vocês vão ver como que iniciou a série de heresias que, infelizmente, predomina até nos dias de hoje, no círculo religioso predominante no Brasil e no mundo, e como que muitas pessoas vieram a aprender conceitos, doutrinas, dogmas, que não vieram como ensinamentos da parte do Eterno, que não foram entregues a Moisés, que não foram repassados, reafirmados e ensinados pelos profetas depois de Moisés, e muito menos foi vivido, ensinado ou praticado pelo maior judeu de todos os tempos, que é o nosso Salvador, Yeshua, o Messias. E da mesma forma, Yeshua não ensinou, e nem os seus discípulos, aprenderam, nem com Yeshua e nem com ninguém, sobre estas grandes e terríveis heresias, que vieram a fazer parte da heresia, das heresias contida dentro da religião de Roma. Então, queridos, é de suma importância nós sabermos disso. Desejo mostrar a fonte, o mesmo livro de onde tirei toda a série, todo o ensinamento sobre Marcião. Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e os seus Talmidim, de Tzadok Ben Derer, um grande estudioso da nossa nação, líder dos judeus nazareno aqui no Brasil, um procurador da República, um homem de vasta experiência, formação e conhecimento. Então, não estou trazendo absolutamente nada da minha cabeça. São publicações deste livro magnífico de quem tem conhecimento, gabarito, capacidade para nos passar tais informações. Então, queridos, vamos aqui iniciar. Para iniciar, eu gostaria de ler um trecho aonde é de suma importância nós lemos dois versículos da Bíblia Sagrada que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo de número 29 e 30, aonde Shaul, um dos apóstolos, um dos Shaliach, enviado, emissário enviado pelo nosso Salvador Yeshua, pelo Mashiach, ele escreveu. E é importante aquilo que ele fala. Vamos ler. Diz assim, capítulo 20 e o versículo 29. Sei que depois da minha partida, Shaul, Paulo, falando, lobos cruéis surgirão no meio de vocês. Ele avisando os irmãos da comunidade. Líderes cruéis surgirão no meio de vocês
E olha o que ele diz. E eles não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que ensinarão perversões da verdade, para atrair os talmidim. Então aqui Paulo, Shaul, ele fala o que aconteceria depois da partida dele. Ele já tinha sido avisado pelo Espírito de que prisões o aguardavam. Ele, como um judeu, um fariseu, membro do Sinédrio daquelas épocas, ele sabia o que possivelmente aconteceria com ele por causa da sua fé, por causa da sua postura. Então, queridos, ele já estava sendo preparado para o que viria e veio, sim, a acontecer com ele. Prisão e depois a morte. Então, ele diz para a comunidade da fé, os Nazarim naquela época, lembrando que não existia cristianismo nessa época. Não existia cristãos nesta época. Na época que Paulo escreve isso, existia um grupo de judeus que vieram a crer que Yeshua é o Salvador, que viviam conforme os rudimentos da Torá, e eles eram chamados não de cristãos, mas de Netzarim, que significa os nazarenos. Uma referência à fé de Yeshua, que veio da cidade de Nazaré, ou seja, o nazareno, aquele que vem de Nazaré. Então, queridos, é importante você e eu entender isso. E aqui dentro deste texto de Atos, ele fala que depois da partida dele, penetraria no meio da comunidade dos Nazarim, aquilo que ele compara como lobos cruéis. E o que seriam esses lobos cruéis? Líderes religiosos, que infiltrariam com heresias destrutivas, que implantariam doutrinas, dogmas, e que divorciaria a comunidade que o seguissem da Torá e da forma judaica de se servir e viver ao Eterno. Né? Viver para o Eterno, melhor dizendo. Então, assim sucedeu. Assim ele profetizou e assim nós sabemos que sucedeu. Bom, eu gostaria de iniciar então, dentro da página 46, a exposição sobre quem foi esse personagem, usando as palavras escritas por Tzadok Ben-Dere, neste maravilhoso e magnífico livro, que fala de muitas histórias interessantes e importantes sobre aqueles que chamamos, que as pessoas chamam nos dias de hoje de os pais da igreja. Estes homens, diante do cristianismo, são super-heróis. Foram homens que fizeram grandes feitos e são super-heróis para os cristãos. Mas, queridos, o povo judeu tem um outro ponto de vista. Tem um ponto de vista bem diferente de super-herói a respeito destes personagens. Falamos muito sobre Marcião. Quem quer saber, quiser saber sobre quem foi Marcião, é só dar uma olhada nos vídeos que estão aqui na minha página no Facebook, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e também no meu canal que está no YouTube, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Muito fácil de você achar. E você pesquisar e ver os assuntos. São vários temas, vários estudos que foi feito. Então, tem muito material sobre quem foi Marcial. Inácio de Antioquia, o baluarte das heresias.
Foi dito por Shaul, ou seja, ele profetizou que após a sua morte, depois que ele morresse, seriam levantados lobos cruéis que atrairiam os discípulos para si e não para a Torá. Que atrairia discípulos para si próprio, para os seus ensinamentos, para a sua doutrina, para a sua teologia, para seus dogmas e achismos. E infelizmente hoje isso acontece muito. Muitos líderes que se levantam atraindo pessoas não para Deus, levando pessoas a se enlaçarem não com Deus, mas usando Deus e sua palavra para que elas venham a crer em ensinamentos próprios dessas pessoas. Quase todo fundador, quase todo líder religioso tem este lado ruim deles. Então, Inácio de Antioquia faz isso. Shaul Paulo morreu no ano 66 depois do nascimento de Yeshua. Então, nós sabemos muito bem que Paulo morre, então, nessa época. E o primeiro ancião, ou seja, bispo, chamado bispo, de Antioquia, após a sua morte, foi quem? Foi Inácio. Inácio foi o primeiro homem a ser ordenado bispo, ou seja, ancião. Né? Naquelas épocas, quem tomava conta das comunidades recebia o título de ancião, né? Que agora, dentro da configuração religiosa, é chamado de bispo. O termo bispo vem de ancião. Né? Então, o primeiro deles foi Inácio, chamado Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, após a sua morte, então foi Inácio, o primeiro, né? Paulo morreu no ano 66 e o primeiro ancião de Antioquia, após a sua morte, foi Inácio. Em 98, depois do nascimento de Yeshua, este bispo, né, chamado de Santo Inácio pelos católicos apostólicos romanos, cumpriu as profecias de Shaul. Então, Shaul, estava se referindo a lobos cruéis, ou seja, pessoas que trariam heresias para o meio do rebanho, pessoas que trariam ensinamentos contrários para o rebanho do Eterno. Então, este primeiro bispo, primeiro personagem ordenado na cidade de Antioquia, ele foi, então, o cumprimento, o início do cumprimento dessas profecias. Porque Paulo profetizou que lobos, no plural, cruéis, entrariam no meio do rebanho. Então, mostra que não seria só um personagem. As profecias estão no plural e mostra que outros lobos, outros líderes, outras pessoas trariam mais heresias, mais ensinamentos ruins para os discípulos. Continuando. Uma vez que escreveu uma série de cartas introduzindo várias heresias no meio dos seguidores de Yeshua. Então, Inácio de Antioquia fez isso. Até hoje existem os seus escritos. E ele ensinou muitas coisas que Yeshua não ensinou e que os talmidim, os discípulos, também não ensinaram. Ele distorceu muitos ensinamentos de origem judaica que foram ensinados, vividos e praticados por Yeshua e os seus discípulos. Ele inovou muitas coisas, ele criou novas doutrinas, novos conceitos, ele desenvolveu um novo sistema anti-Torá,
antijudaico para se servir a Deus. E os seus ensinamentos foram a base daquilo que conhecemos como a teologia cristã, católica, apostólica, romana, que deu origem também à teologia cristã evangélica, que é nada mais, nada menos do que um segmento um pouco diferenciado, modernizado, reformulado, entre aspas, da teologia católica apostólica romana original, desenvolvida por estes personagens chamados pais da igreja. Egésipos, historiador do ano 180 depois de Cristo, depois de Yeshua, escreveu o que ocorreu imediatamente após a morte de Simeão, ou seja, Simeão, que sucedeu Jacó, que é Tiago, né? O irmão de Yeshua. Então, Tiago foi irmão de Yeshua, líder da comunidade naquelas épocas. Ele morreu, né? Ele morreu. E depois dele, Tiago, veio um outro líder chamado Simão, ou Simeão. Simeão morreu, né? Conforme diz aqui, no ano 98, né? No ano 98, esse bispo foi introduzido e introduziu heresias. Egésipos, historiador nazareno, né? Historiador dos nazarenos, Netzarim, no ano 180, escreveu o que ocorreu imediatamente após a morte de Simeão, ou Simeão, que sucedeu Jacó, o irmão de Yeshua, aquele que escreveu o livro de Tiago, né? Jacó é Tiago, na liderança da comunidade dos nazarenos, e que morreu no ano 98. Então, a morte deste personagem ocorreu no ano 98. Agora, abre aspas para as palavras de Egésipo. Olha o que ele escreve. Efetivamente, até aquelas datas, a comunidade permanecia virgem. Então, até aquelas datas, 98, época em que Jacó, Tiago, vivia e presidia aquela comunidade. E também o seu sucessor, Simeão, que foi líder depois dele, depois que ele faleceu. Como eles conduziam os Netzarim, o grupo chamado os Nazarenos, ou seja, quem eram os Nazarenos? Para você entender melhor, eram os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Yeshua, os 12, os emissários, os Shaliach, eram eles. Juntamente com aquela multidão que veio a crer lá na época de Pedro, capítulo 3, né, de Atos, e outras pessoas que foram se convertendo, então formaram a comunidade. E como que aquela comunidade era chamada? De católicos apostólicos romanos? Não. De assembleiano? Não. Batistas? Não. Presbiteriano? Não. Metodistas? Não. Nazarenos. Cristãos? Também não. Não existia o cristianismo, meu irmão. Não existia nessas épocas. Então, até estas épocas, diz Egésipos, né, no seu livro, na sua biografia, ele diz o seguinte: até essa época, a comunidade permanecia virgem. O símbolo da virgem aqui é pura. Ou seja, a comunidade permanecia com os ensinamentos puros, como uma moça virgem, que não foi contaminada ainda, que não teve ato, relação com nenhum homem. Assim, aquela comunidade ainda não tinha tido contato com nenhuma doutrina imoral, com nenhum tipo de doutrina contaminante, contagiosa, impura e perversa. Então, até aquelas datas, a comunidade permanecia virgem, pura e incorrupta. Ou seja, aquela comunidade mantinha os ensinamentos
puros, de acordo com o que foi ensinado por Yeshua e os seus talmidim, os seus discípulos. Continuando. Como se até esse momento os que propunham concorrer à sã regra da pregação do Salvador, se é que existiam, ocultava-se em escuras trevas. Ou seja, ninguém até então inovou nada, ensinou nada diferente e deixou aflorar nenhum tipo de ensinamento que feria os ensinamentos do Salvador Yeshua. Então, olha que interessante. Mas, contudo, todavia, quando o coro sagrado dos 12 apóstolos alcançou de diferentes maneiras o final da vida, ou seja, quando todos os apóstolos, testemunhas ocular dos feitos de Yeshua HaMashiach, faleceram cada um de um jeito. E todos morreram de forma trágica. Tiago, esse personagem aqui, ao qual o próprio Egésifos se refere, morreu assassinado. Outro Tiago morreu à espada. Esse aqui morreu apedrejado. Outro Tiago que existia morreu à espada, conforme Atos nos ensina. Pedro morreu pregado no madeiro de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado em Roma. Então, queridos, cada um morreu de uma forma horrível e trágica. Yohanan, João, foi o único que não morreu assassinado. Todos os demais morreram de forma trágica, assassinados. Então, quando o coro sagrado dos apóstolos alcançou de diferentes maneiras o final da vida e desapareceu aquela geração dos que foram dignos de escutar com seus próprios ouvidos a divina sabedoria expressada por Yeshua, então teve início a confabulação do erro ímpio por meio do engano de mestres de falsas doutrinas. Então, quando é que a comunidade veio a se contaminar com ensinamentos contrários aos ensinamentos que Yeshua ensinou e ordenou que fosse ensinado a todas as nações como testemunho para que depois ele retornasse? Porque foi esta a última ordem que Yeshua deu aos seus talmidim. Ide a todo mundo, pregai as minhas bessorot, que significa boas novas, a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que estarei convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Foi assim que ele ensinou. Então, depois que os apóstolos morreram, que não tinha mais ninguém vivo daqueles que foram testemunhas oculares das coisas que Yeshua fez, falou e ensinou, aí foi introduzido no meio da congregação por lobos cruéis, homens corrompidos, gananciosos, egoístas, amantes de si mesmo, desobedientes aos ensinos da palavra do Eterno. Aí então começa as heresias no meio do povo do Eterno. Assim, então, inicia uma série de ensinamentos e de perversões que maculariam a congregação, que deflorariam, melhor dizendo, a virgindade, da pureza doutrinária da congregação. Essa é a realidade. Porque é isso. A heresia é como uma violação, é como um estrupo. A heresia é uma tragédia. Ela é tão danosa, tão prejudicial,
tão terrível quanto um estupro para uma moça virgem e pura. Então, estes personagens, Inácio de Antioquia, Marcião e outros que ainda vamos falar muito profundamente sobre eles, tais como Tertuliano e outros, queridos, estes homens são considerados super-heróis pelo catolicismo romano, mas eles foram hereges, lobos cruéis, que não tem nada de super-herói, segundo a visão judaica israelita. Então, assim começa as heresias a penetrar, se infiltrar no meio daquela comunidade, os quais, não restando nenhum apóstolo vivo, daí em diante já há descoberto, tentaram opor a pregação da verdade, a pregação da falsidade, chamada gnosis. Então, meus irmãos, daí saiu o termo gnósticos, né? Que foi uma corrente doutrinária, um grupo que trouxe terríveis desabores para os Shalichim, os Shalia, os apóstolos, os emissários enviados daquelas épocas. Então, fecha aspas para as palavras de Egésipos, que se encontra na sua obra O Nazareno, citado por Eusébio, de Cesareia. História Eclesiástica, livro 3, capítulo 32. Então, aqui está a referência de onde saiu as palavras que eu acabei de citar, vindas do historiador nazareno Egésifo, que viveu no ano 180 depois, né, do nascimento de Yeshua, né, que ele escreveu essas coisas, né? Fica claro o que ocorreu em termos históricos. Agora escreve Tzadok Ben Deren. Até o final da vida dos apóstolos, ou seja, dos emissários, a comunidade dos discípulos de Yeshua era pura e incorrupta. Porém, após a morte dos emissários, surgiram os falsos mestres, que semearam falsas doutrinas, tal como predito por Shaul Paulo, no capítulo 20, versículo 29 e 30 de Atos. Lobos cruéis se introduzirão no vosso meio, no meio de vocês, e introduzirão doutrinas contraditórias, heresias no meio de vocês. Como mencionado, o líder dos Netzarim, ou dos Nazarenos, Shimeon, faleceu no ano 98 depois do nascimento de Yeshua, depois da Era Comum. E é justamente neste ano que entra em cena Inácio de Antioquia para introduzir as suas várias heresias. Então, quando é que na história aparece o personagem Inácio de Antioquia? Ano 98. E quando é que morre o último dos apóstolos? Também ano 98. Simão. Então, queridos, não é coincidência. Aqui se cumpre, então, a profecia de Atos 20, 29 e 30. Continuando. Em outras palavras, Egésifos afirma claramente que a apostasia teve início do mesmo ano em que Inácio de Antioquia torna-se bispo, ali na cidade de Antioquia. Então está explicado de onde vêm os erros doutrinários que foi introduzido no seio da Kahal, que significa congregação, da comunidade, e que veio a mais tarde, né, a provocar uma facção, uma cisão, um racha, uma divisão. Por quê? Este bispo começou a pregar, ensinar e escrever a sua teologia, as suas doutrinas.
E muitos passaram a crer. E muitos passaram a acreditar, a propagar. E ali criou-se um grupo à parte do primeiro grupo que já existia. O verdadeiro grupo, que eram os nazarenos. Então, como que surge o cristianismo, meu querido irmão cristão, que ama a palavra de Deus e que é cristão porque você não sabe as origens? É a única coisa que foi apresentado para você. Então, surgiu assim. Surgiu com Inácio de Antioquia, com a cisão que ele fez, com as novas doutrinas que ele criou. Ele era um dos discípulos de Yeshua. E ele, então, se torna, após a morte do último apóstolo, porque é desse jeito que acontece. Quantos e quantos pastores auxiliares, vice-presidente de ministério, eu já vi. Ficar bem de olho nos passos do seu pastor presidente, nos passos do seu pastor titular, só esperando uma oportunidade para dar nele uma rasteira e assumir o lugar dele. Já vi isso demais. Já vi isso muito. Um líder que está ao lado de outro líder, só aguardando o momento certo para ele aparecer e derrubar o outro e ocupar o lugar do outro. Eu vim desse meio. 21 anos lá, eu sei como que funciona as coisas. Então foi isso que aconteceu. Inácio de Antioquia só estava esperando o momento certo para atuar. E assim acontece, então, que este homem é levado a bispo no mesmo ano. O líder morre, falece, Simeão, e ele, então, é elevado ao grau de ancião, de líder, e ali, então, ele tem a condição de agir, ali, então, ele tem a condição, a influência, o poder para poder agir, e assim começa, então, as heresias. Continuando. Então, Paulo, nos seus escritos, ele se refere à questão da apostasia, que significa o abandono consciente dos ensinamentos da Torá. O afastamento consciente por parte de uma pessoa que crê, que serve e segue ao Eterno, da Torá e dos ensinamentos que o próprio Deus deixou. Então, é desse tipo de apostasia, a esse tipo de apostasia que Paulo se refere. Ao afastamento, não da igreja, não da, vamos se dizer assim, do sistema criado, como nós conhecemos igreja, mas dos ensinos da Torá, que foram entregues pelo próprio Pai, foram entregues pelo próprio Deus. Então, apostatar-se não é deixar de ir na igreja. Apostatar-se não é deixar de dar o dízimo. Apostatar-se não é deixar de tomar a Santa Ceia. Apostatar-se não significa parar, deixar de ir na igreja ou ser cristão ou frequentar o cristianismo, ser adepto do cristianismo. Isso não é apostatar-se. Apostatar-se é afastar-se dos ensinos da Torá, dos ensinos da lei que Deus entregou para Moisés, da vida, do estilo de vida, do modo, da cultura, do sistema que o próprio Deus ensinou para o seu povo no Sinai através de um profeta que ele escolheu, chamado Moisés. Não tem nada a ver com afastar-se da igreja. Apostatar aqui, segundo a ótica de Paulo, é isso. Então, antes de Inácio
de Antioquia, todas as decisões relativas aos nazarenos, eram adotadas por meio de reuniões em Jerusalém. E não existia, irmão, esse negócio de que o líder falou, então vai ser conforme o líder falou. Não. Tudo que era decisão era tomada em um concílio em Jerusalém. Quer a prova disso? Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos e veja, eles solucionando um problema lá em Jerusalém, em um concílio, em Atos 15. Então, mostra que a decisão a qual eles chegaram ali foi tomada em conjunto e não por um homem, por um líder, conforme nós vemos hoje acontecendo. Não, foi de comum acordo com uma liderança, o corpo dos apóstolos, e não com um personagem, né? Conforme a igreja hoje fala que tem o Papa e as evangélicas têm os seus pastor-presidente, não existia isso. O grupo tomava as decisões e era acatado essas decisões por meio da decisão do grupo, que eles se reuniam geralmente em Jerusalém. Então, você pode abrir sua Bíblia em Atos 14, 27, até o capítulo 15, versículo 31, e ver os problemas que eles enfrentaram naquela época e como eles solucionaram em um concílio em Jerusalém estes problemas. Após assumir o cargo em Antioquia, olha bem, Inácio usurpou a autoridade dos discípulos que viviam em Jerusalém. Antioquia não tem nada a ver com... Antioquia é uma cidade grega, uma cidade da Ásia ali. Não tem nada a ver com Jerusalém. Jerusalém é a capital mundial da fé. E a fé original. Qual é a fé original? Não é o cristianismo, não é o budismo, não é o islamismo, não é o hinduísmo. A fé original, a fé que o próprio Deus deu ao seu povo, não foi o cristianismo, nem o islamismo, nem o budismo. Foi a fé hebraica. Foi a fé que o povo judeu recebeu no Sinai. Então, queridos, as decisões saíam de Jerusalém, os apóstolos viviam em Jerusalém e declarou a si mesmo como autoridade, né? Aqui no caso já Inácio de Antioquia, declarou a si mesmo como autoridade final para decidir as questões da fé, dizendo também que os bispos de cada local teriam a mesma autoridade. Aí, meus irmãos, você é levado a enxergar um título aqui. E qual é o título? Papa. Não é esse homem com essa postura um papa? Sim. Dizem que Pedro, né, foi o primeiro papa? Não, não foi. Olha, quem foi o primeiro papa aqui? Inácio de Antioquia. Aquele que bate no peito e fala, não, eu tenho autoridade, né? E eu vou decidir aqui porque eu sou o representante de Jesus Cristo. Então, assim inicia a história papal, a história dos vigários de Cristo, de um líder que se autodenomina responsável por uma comunidade e que tem a ousadia, a impetulância a soberba de se achar digno de ditar as regras para um povo seguir. E outra, todo ser humano quer poder, meus irmãos. O que ele diz para os seus bispos subordinados? Ele diz o seguinte, agora eu vou ler as palavras dele, não minha. Olha o que esse personagem escreveu. Agora abre aspas para as palavras de Inácio de Antioquia. Sujeitem-se a seus bispos.
Ele falando para a comunidade que o seguia naquela época. E vocês estarão agindo de acordo com a vontade de Deus. Jesus foi enviado pela vontade do Pai. Da mesma maneira, os bispos são enviados pela vontade de Jesus, ensinou Inácio de Antioquia. Isso ele comentou na sua obra, onde ele faz um comentário sobre a Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Mais coisas que ele ensinou. Obedeça a seu bispo. Escreve ele na Epístola aos Magnésios, capítulo 1, versículo 7. Portanto, é vosso dever reverenciar os vossos superiores, ou seja, os bispos, arcebispos. Epístola aos Magnésios, 3:3. E ele escreveu: seu bispo está presidindo no lugar de Deus. Esteja em união com seu bispo. Epístola aos Magnésios 2, 5 e 7. Ele não deve fazer nada sem o bispo, para não ficar impuro em sua consciência. Epístola aos Trálios 2, 5. Não faça nada sem o seu bispo. Então, tem que ter o controle do bispo, né? Tem que ter o controle do arcebispo, né? Tem que ter o controle de um homem, né? Isso é ideologia católica, apostólica, romana e não nazarena, judaica. Epístola aos Filipenses 2,14. Para finalizar, todos vocês devem seguir seu bispo, tal como Jesus Cristo seguiu o Pai. Esmirna 3:1. Então, meu amado e querido irmão, aqui inicia o ministério nefasto, danoso, prejudicial de um homem que agora detém o poder em si mesmo. Como líder, ele dita as normas, ele cria um novo sistema de se servir a Deus, ele abole vários ensinamentos importantes vividos pelos judeus nazarenos, e agora então ele começa a ensinar coisas novas, diferentes. É por isso que eu tenho pavor, e você que ama a Deus também tem que ter pavor, de inovações, novidades, modismos, modernização da fé através de cultos estranhos, liturgias estranhas, inovações, métodos inovadores dentro das igrejas. Geralmente é assim que as heresias nascem. Então, é muito importante nós conhecermos estas histórias. É muito importante nós sabermos sobre essas verdades. Tem muita coisa, meu querido irmão, minha querida irmã que está assistindo, que nós nunca vamos descobrir apenas lendo a Bíblia. Eu tenho que lançar a mão da história, da literatura antiga. Eu tenho que analisar as palavras, os ensinamentos dos próprios personagens lá do passado, para mim saber como que a coisa se tornou conforme está nos dias de hoje. Então, queridos, fica aqui essa reflexão dos dias, nesse dia de hoje, desse dia especial. Essa é a primeira live que eu estou fazendo sobre quem foi Inácio de Antioquia. O que ele ensinou. E hoje você pôde aprender aqui, através dessa literatura, dessa explanação, quando se originou uma nova doutrina no meio de um grupo
original, criado por Yeshua HaMashiach, conhecido como Jesus Cristo, que não foi chamado de cristão e que não ensinou nada diferente do ordenado e ensinado por Yeshua. Foi Inácio de Antioquia, como fruto da profecia, e isso deu cumprimento à profecia de Shaul, Paulo. Lobos cruéis penetrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. No próximo domingo, vou continuar com a parte 2, esta explanação. Não perca e que o Eterno te abençoe. Pai eterno, quero encerrar este trabalho orando em favor das pessoas que estão assistindo e vão assistir este trabalho. Te peço, abra os olhos e os ouvidos daqueles que lhe oprover, ó Eterno, para que venham compreender a sua palavra, receber a verdade e viver de acordo com ela. Em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno te abençoe. Shalom. Boa noite e uma ótima semana. Shavuot, diz na língua hebraica, né? A todos os que estiverem assistindo, forem assistir posteriormente este shiur.